Buscai primeiro o reino de Deus e toda sua justiça, e acrescentadas estas coisas vos serão. Glória, aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Glória, aleluia, aleluia. Louvamos ao Senhor por mais uma oportunidade de estar na sua casa. Convidei muita gente, mas Deus trouxe aqueles que Ele queria que estivessem aqui. Então, tem duas famílias que nos enchem de alegria em ver aqui. A do Tássio, da Fernanda, e com sua filha, e a do meu amigo lá, Sebastião. E ele tem um casamento da filha dele ainda hoje, ainda vai lá, né, Sebastião? Mas ele não quis deixar de vir. Então nós agradecemos vocês que vieram. Então vamos para o nosso tema. É o seminário sobre finanças cristãs, parte 2. Um manual bíblico de liberdade das dívidas. É o nosso tema dessa parte 2. E você tem aí 2 gráficos que mostram exatamente, vamos dizer assim, a senda, o caminho para uma vida vitoriosa, sobre a escravidão financeira e todos os males acarretados pela mesma. Nesse caso, você tem a cosmovisão de Deus sobre valores, sobre bens, sobre possessões. Na realidade, o padrão de Deus é a mordomia. Cada um de nós é apenas mordomo. E tudo começa com a espiritualidade. Deus deve sempre ganhar o primeiro lugar em tudo. A família, somente Deus pode edificá-la, não é nosso poder aquisitivo, nosso poder político, só Deus pode proteger nossa família. O Salmo 127, 128 mostra isso. Para os nossos gastos e dívidas, Deus é o real provedor. O alvo da vida deve ser ganhar a sabedoria de Deus. E quando nós pensamos na questão de trabalho, investimentos, contribuições e honestidade, nós vemos Deus como dono de tudo e Deus no controle de tudo. O verso de Mateus 25 e 21 diz: e o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Eu vou convidar o irmão Flávio para fazer a oração, pedindo a bênção para esse tempo seminário, que nós vamos ter 2 partes, e o irmão Flávio foi que tratou da problemática de finanças nesses tempos tão difíceis, e por conta dele nós começamos o primeiro seminário 15 dias atrás. Esse agora, o próximo será daqui a 15 dias. Irmão Flávio. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos mais uma vez de estarmos na tua casa. Somos gratos, Pai, pela tua palavra que vai ser entregue agora. Nos dá, Senhor, o teu discernimento, a tua sabedoria, para que possamos, ó Pai, enxergar quais são os erros que estamos cometendo, que possamos, ó Pai, tudo que vamos fazer para te honrar e te glorificar sempre. Nos dá o teu discernimento, a tua sabedoria, nos guarda em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.
Amém. Vou pedir, irmão Flávio, que distribua. Eu fiz uma apostilazinha para ser preenchida enquanto você vai assistindo a mensagem. Então, logo na capa, você tem aí os dois gráficos. A cosmovisão da mordomia cristã em relação aos bens e dons divinos. Dons é tudo que Deus dá. E, logo abaixo, você tem uma esquematização da problemática das finanças. Deve haver um equilíbrio entre as necessidades básicas e desejos e sonhos. As necessidades básicas, elas são obrigatórias. Porém, desejos e sonhos, deve haver abnegação, deve haver a espera para o tempo certo para realizar desejos e sonhos. O perigo que causa desequilíbrio aqui nessa balança e que causa desastre são os supérfluos, são coisas dispensáveis, caras, caríssimas e sem laços suficientes. As pessoas são ótimas em gastar e péssimas em economizar. Então, geralmente, esses gastos entram na área do supérfluo, nós não sabemos o que é isso, na área do desperdício. Lembra? É preciso ter metas. É dito que quem não tem uma meta, quem não tem um alvo, quem atira sem alvo, atira em nada. Pode acertar em qualquer coisa. Então, para que se atinja as metas em relação a essas necessidades básicas, e depois eu possa ter para desejos e sonhos, é preciso haver abnegação. Então, manual bíblico para sair das dívidas pecaminosas e alcançar a liberdade financeira. Eu vou correr, porque já estamos começando bem atrasados e há muito material aqui. Eu tenho pesquisado isso ao longo de 40 anos, tenho visto dezenas de livros, apostilas, arquivos, artigos. Só em inglês eu acho que eu tenho mais de 50 livros falando sobre finanças, orçamentos, sobre o desastre que é você não saber orçar, você não saber planejar a sua vida. Então, recapitulando na parte primeira, para quem não vê. Esse gráfico aqui é muito importante. Na estrada que vai para a vida vitoriosa, tem essa placa aqui, Deus, o dono de tudo. Enquanto Deus não for o dono de tudo, você vai padecer grave déficit na sua vida. Então, esse foi o gráfico. Essa foi a capa da primeira mensagem. Bíblia, melhor guia de finanças. Finanças no tempo e na eternidade. No tempo, aqui e agora, e o que eu faço aqui e agora vai apontar para a eternidade. Então, nós vimos na primeira mensagem que é possível ter uma vida espiritual vitoriosa, uma vida profissional bem-sucedida, um casamento harmonioso e um ministério frutífero. Só que isso não ocorre por acaso, por acidente. Ninguém vai ter isso porque nasceu em berço de ouro, porque é bonito, porque tem um anel no dedo, tem títulos. Aqui nesse estudo nós vamos também enfatizar um viver devoto e piedoso, conforme as prioridades divinas, buscando. E aqui, quando tratando de finanças, nós vamos procurar essa independência financeira, que nós vimos que é diferente daquela autonomia pecaminosa. É uma independência financeira debaixo de uma teonomia, nós vamos saber o que significa isso. Visando uma provisão ampla e suficiente para a realização de toda boa obra. Então, preste atenção nesse gráfico. Eu apenas um mordomo. E se eu for um mordomo fiel, todas as áreas dessa minha vida vão se encaixar, vão ser funcionais. Nós vamos ver como.
orçamento segundo a sabedoria bíblica. Nós vamos ver que o Senhor disse que nós deveríamos ter como alvo, como meta, primeiramente, as necessidades básicas. E eu incluí outras aí. Basicamente, ele falou a alimentação, vestuário, que inclui a moradia, mas na vida moderna tem a questão da comunicação, saúde é uma necessidade básica, educação é uma necessidade básica. Alguém disse, por que investimento daí? Porque quem não investe, quem come tudo que ganha, virá passar necessidade. Investir é fundamental. Doações. Nós vamos saber porque ser generoso. Só pessoas verdadeiramente ricas são generosas. Os avarentos, tipo tio Patinhas, são pobres, são miseráveis. Apesar da grande caixa forte dele, cheia de moedas de ouro, o tio Patinhas era um miserável, um desgraçado. É importante honrar a Deus com as ofertas e dízimos. É importantíssimo a poupança. E é importante o lazer. Isso faz parte das necessidades básicas. Porém, não é uma necessidade básica ter uma casa própria na hora errada. Jovens casais que eles têm o suficiente para investir no seu negócio, na sua empresa. Vamos supor que eles têm 100 mil para investir na sua empresa. Mas a vaidade faz com que eles comprem uma casa de 100 mil e o capital para o negócio. É melhor morar numa casa modesta de aluguel e pegar o capital para investir no negócio. Então, casa própria é um desejo, é um sonho. Mas que nem todos podem ter todo o tempo. Tem que saber o tempo certo. Carro de luxo ou troca desnecessária. Caviar com lagosta. Quem é que pode dizer aqui que essas comidas caríssimas são uma necessidade básica? Não são. São um assalto à nossa carteira. Vestes caras. Eu vou mostrar aqui para vocês. Você vai ficar besta, Tássio. Bolsa de mulher de 2 milhões. Eu vou mostrar aqui, eu pesquisei. Cirurgia estética, que está matando muita mulher. Viagem de férias. Às vezes você ir ali para Jeri, talvez seja mais emocionante que você ir para os Estados Unidos, para Disney, gastando uma fortuna, cortando na sua carne, está quebrando os ossos. E eu botei um etc aqui. Perigos, desastres. Além, essas coisas não são erradas em si. Agora, essas aqui, elas podem se tornar realmente desastres, se tornam pecaminosas, porque são dispensáveis, são caras. Então, aqui, o alvo é cumprir as metas. E o que é que foram as metas? Isso aqui, a gente vai tratar com mais detalhes. Nós estamos ainda recapitulando, certo? Então, este curso, ele visa ajudar os que estão a ponto de naufragar, ou naufragando, aqueles que estão mantendo-se apenas no nível da água, mas já próximo do naufrágio, e quem está pilotando bem, e esses são os mais perigosos, porque se tornam muito autoconfiantes e atrevidos e ousados, e entram em riscos absurdos e desnecessários e acabam quebrando. Para alguns, esse pessoal que está pilotando bem, corre mais risco do que esse aqui que está a ponto de naufragar. E eu poderia dar, e vou dar aqui muitos exemplos de pessoas que estavam indo muito bem nas finanças e perderam até a casa. Então aqui o nosso alvo é sabedoria na gestão pessoal e fiel da vida e das finanças, porque uma coisa não pode ser desligada da outra. Ou aprendendo a navegar nos difíceis mares da vida, especialmente a vida financeira. Os mares, eles têm pedras, montanhas de gelo, chamadas iceberg, que é apenas 5% afloram.
E foi aí que nós vimos na primeira mensagem que o Titanic afundou. Nós vimos dois mitos quanto ao dinheiro. Que o dinheiro é o diabo, que o dinheiro é Deus. O dinheiro nem é o diabo, nem é Deus. Nós vamos saber o que é o dinheiro mais profundamente. Nós vamos ver exemplos de erros e problemas relacionados com a má administração dos recursos dados por Deus. Problemas financeiros atingem a família. O casamento é o mais afetado. Disputa ou falência financeira tem contribuído para 90% dos casos de divórcio. Efetivamente, 60%, mas indiretamente chega a 90%. E incrível que pareça. Depois dos filhos, o homem é o que mais sofre com a crise financeira, tanto que 90% se suicida. Depois que perdeu os bens, a empresa, perdeu a família, o cara não encontra mais chão para nada. Um exemplo do que eu estou dizendo, atualíssimo, que foi revelado da semana passada para cá. O caso de 2 milionários, 2 empresários bem-sucedidos, famosos, belos, jovens, que curtiram a vida por muito tempo. Mas quando as dívidas chegaram, entraram nas capas, estão agora, vamos dizer assim, trabalhando no divórcio, e você vai ver que praticamente perderam tudo. Então a Bíblia dá grande ênfase à sabedoria no administrar os bens e, consequentemente, o dinheiro. Nós vimos que existe mais de 2.300 versículos tratando disso. Direta e indiretamente, todas as coisas da vida estão relacionadas com custos e recursos, portanto, dinheiro. Vivemos num mundo após a queda, onde os recursos são poucos e mal administrados provocam tragédia. Então, fracasso profissional não vem por acaso. Casamentos falidos não ocorrem por acidente. Depressão e frustração pessoal é fruto de mau gerenciamento da vida e seus recursos, que inclusive leva ao suicídio. Ministérios na igreja sonolentos, moribundos e sem vida é fruto da vida irrealizada e frustrada. Vida indiferente e descompromissada com a comunidade dos santos ou a igreja reflete o mau gerenciamento da vida particular, especialmente escravidão financeira e endeusamento de mamon, dinheiro. O alvo é a sabedoria. Nós vimos semana passada. Então vamos aprender a navegar nesses mares. A tese e o propósito do Seminário 1 foi descobrir o plano financeiro de Deus e os princípios para uma vida vitoriosa nessa área. Entender as razões porque a aplicação dos princípios bíblicos é crucial para uma vida pessoal, familiar e empresarial bem-sucedida. Os princípios bíblicos dão a liga para unir essas coisas de forma bem-sucedida. Também tentamos mostrar porque a maneira como lidamos com o dinheiro afeta a nossa comunhão com o Senhor. Quando seguimos os princípios financeiros de Deus, ficamos mais perto de Cristo. Porque as posses competem com o Senhor pelo domínio da nossa vida. Por isso que Cristo disse, não se pode servir a dois senhores, a Deus e as riquezas. Outra coisa foi vista, grande parte da vida gira em torno de dinheiro. Fracassar na administração do dinheiro geralmente leva alguém a fracassar na vida. E só há duas maneiras de se administrar dinheiro. A maneira do homem e a maneira de Deus revelada na Bíblia. Mostrar a origem pecaminosa do endividamento. Pessoas, não, eu só estou endividado, estou devendo a todo mundo. Mas se você escanear, examinar, você vai ver que houve gasto pecaminoso. E você vai saber o que é gasto pecaminoso hoje. Então, mostrar a origem pecaminosa do endividamento, da crise e quebra financeira,
por desconhecimento ou rebeldia contra os ensinamentos claros de Deus sobre como gerir dinheiro, bens e demais recursos. Então, entrando propriamente na nossa mensagem de hoje. O que nós pretendemos atingir hoje? Qual é o nosso propósito, a nossa tese? Primeira coisa é mostrar que somente adotando um sistema cristão de valores, a pessoa será capaz de administrar bem suas finanças. Segundo, fazer a diferença e escolher o bíblico entre autonomia e teonomia. É vital para um viver bem sucedido. Você vai ver que autonomia, auto, si mesmo, nomia, lei. Lei para si mesmo. E teonomia, Deus. E nomia, de nomes, lei. Aquele que segue a autonomia, ele é lei para si mesmo. Quem segue a teonomia, a lei de Deus, o guia. Qual o resultado final disso? Nós vamos ver que as finanças não é um negócio aí que você faz por impulso. Aliás, o impulso é o maior causador de desastre no mundo financeiro. Ninguém faz as coisas por impulso. Eu vou vender minha empresa, vou comprar minha empresa por causa do impulso. Não, tem uma lógica. Tem uma ciência para você saber como ganhar, como gastar, como doar, como investir. Há uma lógica para isso tudo. Se você não seguir, você vai ganhar de modo errado, vai gastar de modo errado, vai doar ou não vai doar de modo nenhum. Você não vai investir ou vai investir de modo errado. Então, mostrar que a lógica e espiritualidade da boa gestão financeira premia uns e castiga outros. Tem gente aí sendo castigado, tem gente aí se suicidando, tem gente aí com o casamento quebrado, a família quebrada, a saúde quebrada. Nós vimos que não é por acaso que alguém tem uma vida bem sucedida. Quarto, mostrar que os princípios bíblicos de sábia e boa gestão financeira funcionam de verdade. Quinto, dar dicas de como chegar à liberdade financeira, não importando onde você se encontra hoje, e que são difíceis de seguir. Essas dicas muitas vezes são difíceis de seguir, porém elas são execuíveis. O que é uma coisa execuível? Que dá para ser feita. Tem muita coisa que é muito difícil e muita gente não faz porque é muito difícil. Mas aqueles que é difícil, mas eu vou fazer, é execuível e efetiva, produz verdadeiros efeitos. Sexto, mostrar através de exemplos a necessidade de organizar a vida através de um planejamento financeiro com 3 características: planejamento financeiro inteligente, espiritual e exequível. Não adianta você querer construir a Torre de Babel quando você só tem recursos para construir uma casinha. Então, base de um sistema de valores. Tudo opera baseado no sistema de valores. Então, um adequado sistema de valores requer a adoção de um sistema adequado de valores. E o que é um sistema adequado de valores? Primeiramente, isso é fundamental, reconhecer que tudo que eu possuo, o que é que eu possuo? Bens, propriedades, dinheiro, poder aquisitivo, dons, talentos, tempo. Tudo que eu possuo pertence a Deus. E se pertence a Deus, e aqui eu pego um resumo do conselheiro bíblico Larry Coy, na apostila, no curso de conflitos da vida. Se o que eu tenho é de Deus, isso torna Deus responsável por sua propriedade. Entendeu? Entendeu, Sebastião? Você diz, a minha casa é de Deus, eu só estou morando nela. Então, se é de Deus, será que Deus não vai ser responsável pela propriedade dele? Se alguém derrubar a minha casa, vai ser um bom problema, porque problema para quem segue a Deus é bênção. A
Em lugar daquele casebre, Deus vai me dar uma casa de verdade. Eu posso contar vários exemplos disso. Então, se Deus é dono de tudo, então Deus é responsável. O meu carro é o carro de Deus que eu estou usando. Se alguém roubar, já roubaram o meu carro, e alguém veio me falar, eu digo, para o cara se ferrou. Por quê? Ele roubou o carro de Deus que eu uso. Quando for à tarde, o cara vem deixar perto de um restaurante. Mas e se ele tivesse levado? É porque Deus queria que eu tivesse outro carro ou andasse a pé, porque é bom para baixar aquela melancia que a gente ganha em algumas camisas, né? Então, isso torna Deus responsável por sua propriedade. Assim que Ele reduz ou aumente minha renda e bens materiais, posso ser grato. Foi essa a reação de Jó quando Deus tomou-lhe os bens. Jó era o maior empresário de todo o Oriente. O cara era rico, riquíssimo. E olha, num dia o cara perdeu tudo. E olha o que ele diz. E disse: nu sai do ventre de minha mãe e não tornarei para lá. O Senhor deu. Lembra que ele não disse meus bens, era do Senhor, foi Ele que deu. E o Senhor tomou, pediu de volta. Bendito seja o nome do Senhor. Essa aqui é a atitude desse cidadão aqui. Minha família é de Deus, meu trabalho, meus investimentos, minhas contribuições, tudo na minha vida é de Deus. Por isso que Deus é responsável. Segunda coisa, um sistema adequado de valores. Fazer da sabedoria o objetivo da minha vida. E o que é sabedoria? É ver a vida toda, incluindo a parte financeira, do ponto de vista de Deus. Isso mudará meus conceitos, que é realmente importante. Em vez de usar o dinheiro para adquirir cada vez mais coisas, movido por ganância, materialismo, consumismo bestificante, o alvo principal passa a ser a comunicação do amor de Deus, satisfazendo as necessidades alheias na medida em que Deus nos capacita para isso. Tem gente que ela está pronta a sacrificar tudo por riqueza. Sacrifica o bom nome, a consciência limpa, a saúde, a família. Tais pessoas, elas tentam usar o dinheiro para comprar coisas que não podem ser compradas, tais como paz de espírito, segurança, amizades. Isso aqui é quando você está pronto a sacrificar tudo por riqueza. Você se esquece de Deus ou negligencia sua responsabilidade com Ele. Outro elemento do sistema de valores correto é dar a Deus o dízimo como reconhecimento de que tudo pertence a Ele. Alguém diz, não, mas o dízimo foi para a época da lei. Na verdade, o dízimo foi estabelecido antes da lei. Abraão, né, diz que bendito seja o Deus Altíssimo. No caso, Abraão, aliás, quem entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Então, quando alguém não dá a Deus, porque por direito lhe pertence, o dinheiro é dado a Satanás. A Bíblia diz que tal pessoa está amaldiçoada com maldição. Nós vamos ver o que Malaquias diz. Que Deus repreenderá o devorador. Ou seja, os instrumentos de Satanás para me roubar, para me prejudicar, para acabar com o que eu tenho. Ele diz que repreenderá o devorador quando eu dou o dízimo. Malaquias 3, 8 e 11, ele diz, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Maldição é toda sorte de problema. Então o que Deus diz? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. E diz, por vossa causa repreenderei o devorador, para que ele não vos consuma o fruto da terra. E então são mencionados
no livro de Joel, 4 tipos de devorador, 4 tipos de gafanhoto que acabavam com a lavoura. Quando passava o primeiro, vamos supor, ele comia 4% daquela produção. Aí o segundo chegava mais 25%, o terceiro mais 25%. E eles podiam simplesmente aniquilar o empresário. 4. Compreender que alimento e roupa são as necessidades básicas que Deus prometeu suprir. Tudo que recebemos além disso indica apenas a abundância das bênçãos de Deus. Olha o que a Bíblia diz: tendo o sustento do que nos cobrir, que sejamos contentes. Nada errado em você querer investir para ter mais, mas o contentamento é fundamental. E se nossos filhos acharem que merecem mais do que alimento e roupa, então eles estão com um sistema inadequado de valores. É preciso fazer distinção entre necessidade e desejos. Nós vimos isso da última vez. Ser flexível em ajustar-se ou adequar-se a um ganho ou perda inesperado. Saber se ajustar. Em Filipenses, o apóstolo Paulo diz que aprendeu a estar contente em toda e qualquer necessidade. Ele disse: sem estar batido, sem também ter abundância. Em todas as maneiras, em todas as situações, em todas as coisas são instruídos. Tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Pode ser que tenha um tempo em que você vai andar de Hilux, mas você entrou numa crise que vai ter de andar de jumento. Feliz no seu jumentinho. Mas, rapaz, quem foi o Flávio, rapaz? Várias empresas, carrão, e agora está de jumento, feliz no meu jumentinho. Ser feliz com a Hilux e ser feliz com o jumento. O segredo, preste atenção nisso. Vamos repetir comigo? O segredo da tranquilidade financeira é nos ajustarmos ao nível mais baixo da nossa renda. Para que em tempos de abundância, possamos usufruir com tranquilidade, dar generosamente e investir com sabedoria, em vez de pagar dívidas antigas. Ou seja, não é porque eu estou ganhando 30 mil por mês que eu vou gastar 30 mil, não. Eu devo estabelecer algo bem menor. Eu estou ganhando R$1.000, então eu vou ter de aprender a sobreviver com 700. E vou mostrar para vocês que tem muita coisa que você vai precisar fazer com os 300. Base de um planejamento financeiro inteligente. Primeiramente, inteligência financeira envolve essas coisas aqui. Diga comigo: ganhar, gastar, doar, dizimar, economizar e investir. A inteligência financeira tem todos esses elementos. Tem gente que fica só nesses 2 primeiros: ganhar e gastar. Segundo, desequilíbrio financeiro. O que é desequilíbrio financeiro? Gastar mais do que ganhar. E ele diz que o brasileiro é terrível nisso. Tem brasileiro, quando ele sabe que vai ter um emprego daqui a 2 meses, ele começa a gastar agora. Quando ele entra no trabalho, já está com o pé na cova. Distinguir os motivos para meus gastos. Isso é uma necessidade ou apenas um desejo? Ou é uma coisa supérflua, que tanto faz? Ou é um desperdício? Você sabia que tem gente que tem 6 pessoas na casa e cada um tem uma TV de plasma no quarto? E a família está atolada em dívida. É errado pela TV? Não. Mas 6 é desperdício de energia. 4. Lembra essa palavra: impulso. Impulso. É fazer a coisa
Uma das coisas para você agir por impulso é efeito manada. Outros empresários estão fazendo, eu vou fazer. Meu vizinho fez, eu vou fazer. A minha... Tomar cuidado com esse efeito manada. Tomar cuidado de tomar decisões financeiras não muito bem calculadas e refletidas. O próprio Senhor Jesus disse, quem é que vai construir uma torre e não se senta para calcular, para saber se tem o recurso? Então lembre, impulso, que significa não saber esperar, refletir, é o inimigo número 1 do orçamento desequilibrado. Olha, o orçamento é equilibrado. Agir por impulso. Orçamento. Colocar tudo na ponta do lado. Registro das despesas. Aqui eu tenho várias planilhas que eu posso até passar para vocês, para a Fernanda, mostrando esse controle. Planilha de controle. E que lhe ajuda a estabelecer uma ordem de prioridade, o que é mais importante e o que não é. Se preparar para gastos sazonais, despesas que tem em alguns períodos. Você tem filhos, qual é a época que gasta mais? No início do ano. No início do segundo semestre. Planejamento de investimento é fundamental. Crescimento do patrimônio não movido por ganância, mas para alcançar liberdade financeira, para poder ser generoso. A Bíblia diz que há mais alegria em dar do que em receber. 8. Disciplina financeira familiar. Aí evitadinhos e desperdício. Evitar, veja bem, ninguém proibiu, mas evitar o quê? As armadilhas quais? Duas maiores armadilhas, empréstimos e cartões de crédito. Tomar cuidado com parcelamento e taxa de juros. É isso aí que é o iceberg que fura, os icebergs que furam o casco do navio. Muito importante isso aqui. Fidelidade mutual, ajudar o próximo e dizimar na igreja. Você viu aí que quem dizima, Deus repreende o carniceiro. Fazer a diferença entre autonomia e teonomia. É ter a disposição para conhecer e se submeter à vontade de Deus em relação a cada aspecto da vida. Implica deixar a autonomia. Parar de ser lei para si mesmo. Eu só faço minha vontade. Eu só faço o que eu quero. E trocar por teonomia. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Bem-aventurado o homem que medita de dia e noite na lei do Senhor será bem-aventurado no que fizer. Está aqui. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio. Os ímpios, eles seguem a autonomia. Eles são leis para eles mesmos. Não se detêm no caminho dos pecadores, não estão interessados no que Deus diz, nem se aceitam na roda dos escarnecedores, dos zombadores, dos debochados. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Você quer ter autonomia. E na sua lei medita de noite. Pois será como árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão. Repita comigo. E tudo quanto fizer, prosperará. Falei a vocês que tem uma lógica. As finanças têm uma lógica. Lógica e espiritualidade à boa gestão financeira. Olha qual é a lógica. Eu só devo gastar se eu ganho. Se eu ganhar. Para gastar, você precisa ganhar. Lembra? A lógica começa aí. Para gastar, você precisa ganhar. E para economizar, você precisa gastar menos. Tudo faz parte da lógica. Para ter liberdade financeira, sair daquele peso esmagador da dívida, é preciso investir. Quem come tudo que ganha, não vai escapar da escravidão financeira. Isso é lógica. E está na Bíblia, né? Para não cair na prisão, se você não investe,
Aliás, para não cair na prisão da ganância, é preciso exercitar amor, fé e esperança. E o que é isso? Amor, ele se expressa em doação que abençoa o próximo. Pessoas ricas abençoam o seu próximo. A fé implica em dizimar para o sustento da igreja e da obra de pregação do Evangelho para a salvação do homem. Ele está contribuindo para a obra mais importante do universo. E a esperança que implica viver para a eternidade, não viver só para o aqui e agora. Dentro dessa lógica de espiritualidade, existem 3 tipos de pessoas quanto a finanças. Pessoas que vivem bem financeiramente, que são aquelas que gastam menos do que ganham. Repita. Gastam menos do que ganham. Segundo tipo de pessoa, pessoas que vivem estressadas, irritadas, perturbadas financeiramente, são aquelas, repitam comigo, gastam mais do que ganham. Terceiro tipo de pessoa, vive em estado de alerta, constante, porque gasta na mesma proporção que ganha. Então, quem é que se atola em desastre financeiro? Quem gasta mais do que ganha e quem deixa a conta pela receita. Ai, graças a Deus, deu para pagar tudo, não sobrou nada. Tem alguma coisa errada. A importância de organizar um plano financeiro pessoal. Por que é que eu necessito de um plano financeiro pessoal para ordenar a minha vida, para a minha vida não ser uma zorra total? Primeiro, monte uma estratégia para alcançar suas metas e sonhos. Como é que eu faço isso? Primeiramente, eu mostrei aqui uma planilha para vocês, viu, Fernando? Eu tenho uma planilha aqui, e pode ser começada hoje, mas ainda no começo do ano. A gente pode começar com R$1, com R$2, com R$3, com R$4, com R$5, com R$6, R$10 geralmente é o limite. Como é o plano das 52 semanas? Um ano tem 52 semanas. Prova que você é inteligente é que você está fazendo uma poupança. Como é que eu faço uma poupança, pastor? Primeira semana, você bota no cofre R$1. Na segunda semana, você dobra R$2. Na terceira semana, você dobra. Cada semana, você dobra. Quando chegar no final do ano, você tem quase R$1.500. Não é que 1.000 e tantos reais dê para muita coisa, mas já é o começo. Entendeu? Já é um começo. Então, poupança para adquirir algum bem ou viagem a ser realizada. Programação para a minha aposentadoria. Primeiramente, muita gente tem dificuldade de se aposentar. E outros, mesmo que se aposenta, o dinheiro da aposentadoria é aquela enormidade. Hein? Só dá para remédio, olha lá do tipo, dependendo da enfermidade. Então, como é que... Eu vou mostrar aqui uma programação da aposentadoria, né? Reserva financeira para emergência. Então, pessoal, reserva financeira para emergência. Questão dos filhos. Educar um filho custa caríssimo. Então, a poupança para pagar os estudos de meu filho. Reserva financeira para a troca de um bem, de um carro, de um imóvel. É muito mais fácil você chegar na concessionária, fazer uma troca aí, parcelando a perder de vista. E quando você faz isso, você paga o carro pelo menos umas 3 vezes. Dentro desse orçamento financeiro pessoal, é fundamental identificar e cortar todos os gastos que são considerados supérfluos e que não acrescentam nada para alcançar suas metas. Por exemplo, tem gente que tem assinatura do Netflix, do Prime, quais são os outros? Disney. E não tem como você ver tudo isso. É só dinheiro correndo pelo
ralo. Aí o que tem de ser feito? Reúna todos da casa e mostre a situação perigosa em que estão. Mostre a necessidade de um controle emergencial ou de emergência. Para que isso? Para alcançar a saúde financeira. A saúde daquela família está em perigo. Para alcançar a liberdade das dívidas e aquela ampla suficiência, criando perspectiva futura boa para todos. O futuro é ruim para quem não segue esses princípios. Viu? E se você está endividado, é urgentíssimo montar um plano para o pagamento e liquidação das dívidas. O normal é jogar a dívida para o tapete. Não, a prioridade é negociar a dívida. Eu li em um dos livros que li, um pastor, que é conselheiro, um membro da igreja dele, de alto poder aquisitivo, ficou endividado a nível de desespero. A casa estava caindo. Casa no sentido figurado. Família, tudo. Estava em desespero. Aí o pastor disse, olha, meu conselho, a Bíblia diz que o crente não deve ficar devendo nada a ninguém. Venda a casa e paga a dívida e comece de novo. E ele tinha uma boa renda. Estava para ter um bom começo. Ele disse, pastor, eu vou fazer do jeito que a Bíblia manda. Não vou ficar devendo. Vendeu a casa. Foi morar numa casa de aluguel. E dava para ele ter começado tudo de novo e ter conseguido até uma mansão, se ele quisesse. Mas ele continuou violando todos os princípios dessa lógica aí. Ele e a mulher continuaram gastando mais do que ganhavam. Daqui a pouco ele chega, pastor, estou numa situação pior do que antigamente, porque antigamente pelo menos eu tinha casa. O problema foi ele vender a casa? Não. Vender a casa para resolver o problema da dívida foi certo. O errado é que ele não mudou de hábito. Você não consegue ajudar ninguém para sair da crise financeira se ele não mudar de hábito. Você pode pagar a conta dele todinha, ele vai cair de novo, e de novo, e de novo. Então, por que eu necessito de um plano financeiro? Então, se você possui uma boa saúde financeira, com um orçamento equilibrado, é hora de preparar um bom planejamento financeiro para não ser pego de surpresa. Teve uma nota que escreveu o seguinte, repita comigo, divirta-se agora e vai depois. Ou pague agora e divirta-se. Aqui nós vimos na última vez. É a situação devedora. O cara quer se divertir, não quer saber quando é que vai pagar nem quanto vai pagar. Quer se divertir, quer comer fora todas as noites. Quer comer fora todas as noites. Aqui é a situação credora. O cara quer ir levar os filhos para a Disney, ele passa um ano pagando as prestações, e quando ele tem o dinheiro, aí ele faz a viagem. Ele pagou primeiro para usufruir depois. Perguntas para avaliar se você está sadio ou doente financeiramente. Pergunta, você está organizando suas finanças ou só está aí navegando adoidadamente, só gastando? Segundo, está endividado no cheque especial, cartão de crédito, empréstimo? Está doente. Perdeu o controle das suas finanças e precisa de ajuda? Consegue realizar o que quer? Não mais, já que no passado consegui, mas hoje eu não posso mais. Sabe determinar o que quer? Acha que sempre lhe falta tempo e seu ano, como está? Caso Ana Hickman, a Bíblia diz que o endividado pode perder não só a casa onde mora, mas a cama onde dorme. Inclusive eu conheço um que perdeu casa, cama. Leiam comigo Provérbios 22, 27. Se não tens com que pagar, por que tirariam a tua cama de debaixo de ti? A Bíblia está dizendo que quem fica endividado pode perder até a cama. E se perdeu a cama, já perdeu a casa.
E aqui nós temos o caso dessa moça bonita, do seu marido. Isso aqui é uma pedra que esmagou um menino de 10 anos. Eu peguei a pedra e tirei o menino. Tem pedra, a pedra da crise financeira esmagou a família desse casal. E para não dizer que eu estou inventando nada, eu peguei aqui uma reportagem dessa articulista, Renan Ferreira, do dia 17/11/2023, e eu coloquei aqui o link na internet, e eu vou ler para que você tenha uma ideia. Ana Hickman e suas empresas são alvo de 15 ações de cobrança judiciais, que totalizam 9,5 milhões, é muito dinheiro. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira, dia 17, pelo colunista Daniel Castro, publisher do site Notícias da TV. Continuando, um caso concreto de que esses muito ricos, mas que navegam loucamente, estão mais próximos do fundo do Atlântico do que os barquinhos pequenos. Olha aqui, a moça lá diz, a Renan Ferreira. A crise financeira na vida da apresentadora teria sido o principal motivo de sua agressão. Foram para as tapas. E lá a TV só mostra as tapas que ela levou, mas ninguém sabe como foi que ela reagiu. O fato é que não sou eu que estou inventando. A mídia está dizendo que a crise financeira causou a quebra do casamento. E diz aí, o empresário Alexandre Corrêa, de acordo com a publicação do site, um dos 2 processos movido contra a Ana, em que reivindica R$1.583.758,40. 1.500.000, 1,5 milhão, mais de 1,5 milhão. Em que, pessoal? Diga aí. Empréstimo. Ela estava usando a sabedoria e a inteligência financeira ou estava navegando loucamente? Ela tinha milhões e podia fazer outros milhões, mas ela preferia fazer o quê? Dívidas. Ah, mas nós ganhamos muito, só que é uma bola de neve. 1,5 milhão de empréstimo. O Banco Safra afirma que no final de outubro havia apurado a existência de 46 ações judiciais, 14 milhões e 600, 14 milhões da famosa e do seu marido. Vamos analisar isso. Quem eram os improváveis atores dessa tragédia titânica, semelhante ao Titanic, a tragédia financeira? Primeiramente, não era povinho, fraquinho, não. A mulher era uma artista, uma apresentadora de fama, sucesso e riqueza. O marido, aquele casamento tinha todos os bens de consumo. Na realidade, é dito que o empresário deu a mão para Ana Hickman, que era uma menina pobre de 14 anos, e acolheu ela, e não sei se acolheu a mãe. E o empresário, muito inteligente, ajudou ela a deslanchar na carreira e nas empresas. O problema é que depois ficaram ricos. Foram insanos. Empresário bem sucedido por algum tempo, conduziu a esposa e suas empresas a riqueza e sucesso. Suas empresas eram empreendedoras, mostrando que eram empreendedores e criativas. Eles não tinham só uma empresa. Não eram preguiçosos. Ou seja, você ter muitas empresas não quer dizer que você vai bem, não. Eles tinham muitas empresas. Qual foi a desgraça deles? Tem empréstimos e 46 ações judiciais. Ou seja, eles tinham muita confiança em si, iam só gastando. Vinha uma dívida e, no lugar de resolver a dívida, fazia empréstimo para tapar, usar um buraco para tapar outro.
Você tem um buraco desse tamanho, você faz outro maior para fechar o menor. Buraco para tapar buraco, não funciona. Olha a ações judiciais. Muita confiança em si no poder de se recuperar nas dívidas, sem sacrifício, viu? Sem abandono de hábitos pródigos, esbanjadores, desperdiçadores, luxo excessivo. Lembra aquele ajuste, aquela adaptação que todo mundo tem que fazer? Tem a época de andar de Hilux e tem a época de andar de jumento. Se a fase que eu estou é para andar de jumento, eu vou andar de jumento com toda a dignidade. Mas quem for o Tasso, rapaz? Está num jumentinho? Mas eu aprendi a lição. Eu não vou mais voltar nem para Hilux, vou voltar para um Boeing. Entendeu? Mas se usar a sabedoria. Então, essas coisas só empurram. Esse negócio só está empurrando dívida para debaixo do tapete. Não funciona. O que causou o fracasso deles? Embora belos, ricos e famosos. Nós vimos lá a crise financeira. Apesar de ricos, famosos e empresários bem-sucedidos. A agressão. Quando falta dinheiro, sobra conflito. Data. Processos não evitados e dissolução procrastinada. A gente resolve isso depois. Nós estamos ganhando bem, dá para resolver. Empréstimo, muito crédito no mercado, que se torna uma desvantagem, que dá uma falsa segurança. Cartão de crédito não é dinheiro, é dívida. 46 ações judiciais que eram processos acumulados, alguns negligenciados. Entraram num processo suicida de fazer dívida para pagar a dívida. Então, o que é que a Bíblia diz? Se não tens com que pagar, por que tirariam a tua casa? Você sabe como é o título da reportagem? Vamos lá voltar para o título. Ana rica possui vida milionária, pode perder o quê? O apartamento. A mansão ela já perdeu. Ela tinha a mansão e tinha um apartamento. Até o apartamentozinho. É o que a Bíblia diz ou não é? Se você fica endividado, você pode perder, viu, dona Lidiane? Aquela sua casa boa, confortável, com piscina. Se não souber administrar as dívidas, eu sei que você sabe, você é rigorosa, você pode ir para debaixo da ponta. Veja bem, Deus faz com que você colhe as suas, vamos dizer assim, as suas escolhas. Então ela perdeu a cama. Nós vimos esse organograma da importância do orçamento pessoal familiar. Então, cuidado, fiquem sobre a vida contra todo tipo de ganância. A vida do homem não consiste na quantidade de seus bens. Então, o objetivo específico desse curso é fazer você mudar de hábito em relação ao dinheiro, isso à luz da Bíblia. Aprender. Na sabedoria bíblica, você aprende a balancear, equilibrar paixão e razão. Aqui são as planilhas que eu tenho lá. Aquela planilha de desafio das 52 semanas, o orçamento empresarial. Nós vamos deixar isso mais para o final do curso. Exemplo de supérfluo e desperdício. Eu pesquisei as 5 bolsas mais caras do mundo. Você olha para uma bolsa dessa, dá para você imaginar que uma delas, essa bolsa aqui, ou War, sei lá como diz isso, Night, Diamond, 3,8 milhões, 4,8 milhões numa bolsa, 21 milhões numa bolsa. Agora as pessoas, como é que fulano era rico e quebrou? 11 milhões nessa outra bolsa. E elas estão aqui, ó. 1,4. Vaidade custa caro. Não, mas é o status, eu tenho de aparecer, né?
Eu comprei essa bolsa para na festa eu chegar com aquela bolsa lá, fazendo inveja para minhas amigas. Teve um cara, um autor desconhecido, que ele escreveu: o que é status? Status é comprar produtos que você não precisa, com dinheiro que você não tem, para demonstrar quem você não é, para impressionar pessoas que você não conhece. Viu a burrada que é? Negócio por status. Eu vou trocar meu carro, porque no meu status eu preciso, né? De um carro que seja helicóptero, lancha. Então, princípios que norteiam a maneira de Deus sobre a administração de dinheiro. O primeiro, aprender a viver contente. Aquela relação lá dos princípios, eu fiz um resumo no final e depois vocês vão preencher. Aprenda a viver contente com o que tem, sem se acomodar diante da possibilidade ilícita de prosperar financeiramente, visando melhor servir ao Senhor. Do contentamento depende uma vida sem ansiedade e frustração. Quem não está contente com o que tem vai ficar sempre ansioso, perturbado, aflito. Segundo, aprender o princípio da mordomia, ou seja, tudo que sou e tenho é de Deus e apenas cuido desses bens para Deus, como mordomo. E se Deus é o dono, Deus vai ser responsável por aquilo. Eu posso descansar. Aí os textos que mostram que Deus é o dono de tudo, Deus é o dono de toda a terra e de tudo que ela contém. Deus é o dono de tudo porque foi o criador de todas as coisas e jamais transferiu a posse de sua criação para pessoas. Então, dentro do princípio da mordomia, eu preciso entregar tudo que é e tenho a Jesus Cristo. Isso é uma condição absoluta para ser discípulo dele. Ele disse: assim, pois, qualquer de vós que não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Se queremos ser seguidores genuínos de Cristo, devemos transferir a posse e o domínio de nossas posses ao Senhor. É simples assim. Esse escritor aqui, de renome, Larry Burkett, ele diz: quando reconhecemos o domínio de Deus, cada decisão quanto ao gasto do dinheiro torna-se uma decisão espiritual. Já não mais perguntamos: Senhor, o que queres que faça com meu dinheiro? A pergunta é reformulada para: Senhor, o que queres que eu faça com teu dinheiro? Quando temos essa perspectiva, as decisões de gastar e economizar são decisões tanto espirituais quanto as decisões de contribuir. Então, aqueles princípios vocês podem completar aí. Primeiro passo, e aí eu passo para o contentamento. Se o primeiro é contentamento, é entregar tudo a Deus. Se ele der, se ele tirar, eu faço melhor. O Senhor deu, o Senhor tirou. Viajava de Hilux, agora estou num jeguezinho. Estou tranquilo. Comia picanha, agora só tem ovo frito. Estou contente. Se eu entreguei tudo ao Senhor, eu devo, o segundo passo é confiar que Deus está no controle de tudo. Que Deus há de prover tudo que for necessário para Ele realizar o seu propósito na minha vida. Então, o Senhor permite circunstâncias difíceis por 3 razões. Aquela velha declaração, questionamento: por que é que Deus permite que coisas ruins aconteçam na vida de pessoas boas? A Bíblia diz que Deus faz todas as coisas cooperarem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Se você vê a coisa assim, eu estou passando por um problema. Mas a minha definição de problema é bênção. Não sei como é que a bênção vem. Por que é que Deus permite circunstâncias difíceis? Primeiramente, para realizar seus propósitos. É dito que algumas almas só despertam com a dor. Enquanto estiver tudo bem, ela não está nem aí para Deus, para a palavra de Deus. Aí quando recebe uma chibatada daquela, ai! E daí ele desperta. Lembra que o José, ele passou
por uma série de desgraças. Ele era o filho preferido do pai, era príncipe no clã de Jacó, e ele foi vendido pelos irmãos, desgraça 1. Foi vendido para os mercadores, desgraça 2. Foi vendido como escravo para a casa de Potifar, mas lá Deus o abençoou, e ele se tornou um mordomo, um gerente. Porém, a mulher do patrão dele patrocinou a próxima desgraça. Porém, a próxima desgraça foi que fez ele ir para a masmorra. Deus já estava preparando para ele ser o governador do Egito, para realizar seus propósitos. E o José disse: vocês me venderam para cá, mas Deus usou para desenvolver o nosso caráter. O caráter divino, algo precioso para Deus, é sempre desenvolvido em meio aos tempos de provação. Romanos 5, 3 a 4. E não somente isso, mas também nos variando nas tribulações, nos problemas, sabendo que a tribulação, os problemas produzem paciência. A paciência, a experiência, a sabedoria, né? E a experiência, a esperança. Desenvolver o caráter, nosso caráter. E terceiro, para disciplinar mesmo, para fazer a gente voltar para a rota. Quando desobedecemos, podemos esperar que o nosso amado Senhor administre disciplina para nos encorajar a abandonar o pecado. Essa disciplina, com frequência, vem através das circunstâncias difíceis. Olha o que diz Hebreus 12, 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Pode ser que o que eu estou sofrendo hoje é uma repreensão de Deus por um descaminho meu. Terceiro passo, confiar que Deus providencia tudo que precisamos. Primeiramente, ele diz que é preciso basicamente pouco para estar contente. 1 Timóteo 6,8. Tendo porém sustento com que nos cobrimos, estejamos contentes. Em Filipenses 4,19 ele diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá quantas necessidades? Todas as vossas necessidades em glória por Jesus Cristo. Então, estou tranquilo, vou fazer minha parte. Se aumentar, se diminuir, eu sei, terei sempre o suficiente para estar contente. E que Ele há de suprir todas as minhas necessidades. Não meus sonhos delirantes. Mas eu queria tanto fazer uma viagem a Marte. Então, esse terceiro passo, confiar que Deus providencia tudo que precisamos. Eu não entrei ainda nas dicas próprias, mas esse aqui é aquela parte espiritual que é fundamental. Conhecer a Deus pessoalmente por Cristo. Você sabe quem é Deus? A pergunta. Você sabe que Deus é o Criador e Senhor do universo? Você sabe que Ele é o Senhor das nações? Você sabe que Ele é o Senhor dos indivíduos? Conhecer a Deus pessoalmente por Cristo. A sociedade diz: o que eu possuo é só meu e só eu controlo o meu destino. A Bíblia diz, e o fiel mordomo diz: o que eu possuo é de Deus. Ele é o Deus soberano e vivo que controla todos os acontecimentos. Aqui tem muita coisa. Você viu aí pela apostila que nós só ficamos no início. Mas o nosso tempo está esgotado. Nós vamos continuar daqui a 15 dias. Eu espero ter meu amigo Tássio, a minha amiga Fernândia e a minha amiga Maria Júlia, na próxima vez. Mas nos 7 minutos que nos restam, o que foi que nós aprendemos? Nós aprendemos que você vê uma pessoa com a vida totalmente desmazelada, em crise, tudo está colapsando. É um Titanic que está só naquela última hora antes de ir para o fundo. Antes dele partir no meio e ir para o fundo. Não foi por acaso. O Titanic, ele recebeu avisos. Olha, iceberg à frente. Mas é dito que o comandante disse que nem Deus afundava. Por que vamos preocupar com umas pedrinhas de gelo? Então muita gente até conhece alguns desses princípios, mas acha que já conquistou tanto sucesso, já tem tanta experiência,
pode ir navegando descuidadamente. Então nós não podemos descuidar. Nós vimos que é fundamental reconhecer o Senhor como dono de tudo. Existem mais de 2.300 textos dizendo como eu devo gerir bem minhas finanças. Teve um desses conselheiros empresariais dos Estados Unidos que uma palestra dele hoje devia custar uns R$3.000 assim. E ele dava conselhos que funcionavam. Empresários que chegavam quase quebrados conseguiam se levantar. Outros que estavam só com o nariz do lado de fora conseguiam alavancar. E eles perguntaram: de onde é que você tira essa sabedoria, esse entendimento? Esse um dia eu digo para vocês. Aí depois de muito tempo, ele já tinha escrito muitos livros e estava com a sua carreira consolidada, ele trouxe uma Bíblia e disse: olha, tudo que eu disse para vocês está aqui. Eu não disse antes para vocês não terem preconceito. É coisa da Bíblia, é coisa da religião, não funciona. Vocês seguiram porque vocês... Eu falei em jargão, em economês moderno. A fraseologia dos economistas modernos. Mas, pessoal, foi só Bíblia. Então, nós vamos dizer assim, explorar esses textos, essa sabedoria maravilhosa, para que você seja contente, para que você proteja seu lar, sua família, para que você siga a sabedoria, a lógica de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Eu vou convidar o Misael para encerrar esse tempo de oração e depois temos um lanchezinho ali. Tá bom? Aí, quando vierem, tragam a apostila que vocês vão preencher. Oremos. Senhor Deus, vamos ficar de pé para encerrar. Oremos. E podíamos cantar um hino, né, Aranha? Qual? Já refúgio a glória eterna. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes à batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado as nações há de julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia.
aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Amém. Glória a Deus. Oremos. Senhor Deus, Pai, te agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje, pela palavra que foi pregada aqui, pelos conselhos bíblicos, Senhor, que vem de Ti, Senhor, vem da Tua sabedoria. Que nós possamos praticar, que possamos ser contentes, Senhor, com tudo que o Senhor nos prover, com tudo que o Senhor nos deve, sabendo, Senhor, que tudo que temos, Senhor, cada coisa, cada aspecto de nossa vida, não é por nosso mérito, não é por nossa inteligência, não é por nosso trabalho, mas é apenas por Ti, Senhor, pelo Teu amor, pelas Tuas bênçãos, Senhor, e as Tuas misericórdias, que nos abençoa, e tudo que temos devemos dar graças sempre a Ti. Guarda, Senhor, a cada um aqui, abençoa, Senhor, a cada família, abençoa a cada um aqui que tem o seu sustento, a sua renda, que o Senhor venha abençoar e multiplicar, que cada um venha ter saúde, Senhor, tanto física como espiritual, sempre dependendo de Ti, sempre confiando em Ti, não importa qual cilada ou armadilha ou provação que venha, Senhor, a cair essa pessoa, e cada um de nós, Senhor, possamos sempre ter fé, sempre ter confiança, sempre ter dependência de Ti, sabendo que tudo, Senhor, vem de Ti, que o Senhor é o nosso guarda, o Senhor é o nosso vigia, o Senhor quem cuida de nós, é quem nos dá tudo que temos. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as vezes em que duvidamos, as vezes em que a nossa fé fraqueja, que sejamos sempre, Senhor, totalmente confiantes em Ti, sabendo que Tu estás no controle. Abençoa essa semana, tudo que iremos fazer. Fica conosco em cada lugar que nós iremos, em cada coisa que vamos fazer. Abençoa e nos guarda. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém.